Bom dia, a paz seja com todos. Nós vamos iniciar nesta manhã, esse Dividindo o Pão, mais um Dividindo o Pão, onde eu vou estar compartilhando a mensagem de Ageu. Bom dia, mãe, tudo bem? Bom dia a todos que estão chegando. Eu só estou ajustando aqui no meu celular e eu esqueço de ajustar para colocar aqui para ele não bloquear em 30 segundos. Então nós vamos aqui nessa manhã ter uma meditação na palavra. Bom dia, senhora Marinho, irmã, tudo bem? Deus abençoe. Nós vamos aqui ter esse compartilhar desta segunda parte da mensagem, que eu dividi na mensagem de Ageu, capítulo 1 e capítulo 2, que eu dividi em três partes aqui, e nós vamos ver esta segunda parte, né, da mensagem de Ageu. Eu quero orar antes da gente ir para a mensagem aqui. Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Pai, por esta manhã, te agradeço por cada vida, ó Deus, que neste momento se propõe a se compartilhar, que o Senhor esteja abençoando, nos edificando através da Tua palavra. Eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então nós vimos em Ageu uma problemática ali sobre a reconstrução do templo. Vocês estão me ouvindo bem, né? Hoje eu coloquei aqui o microfone, né? Tá tudo bem? Aí, então me digam, né? E aí nós vimos então em Ageu a problemática da construção, ou na verdade era uma reconstrução, a reconstrução do templo. E aí então nós lemos lá no verso 9 do capítulo 1 de Ageu, que Deus diz então, através do profeta Ageu, ao povo, ao governador Zorobabel, ao sacerdote Josué: vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos: porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. O que Deus está dizendo aqui? Está dizendo que eles corriam para suas próprias coisas, para sua própria casa, e eles não viam que eles achavam que estavam sendo abençoados, mas as coisas aconteciam, eles esperavam muito, mas acabava que aquele muito era pouco. E aí eles, quando vocês levam para casa, aí então eu dissipo com um sopro, porque na verdade ali eles não estavam com o intuito de buscarem ao Senhor. Eles tinham se desviado do plano de Deus para o seu povo. Qual é? O plano de Deus para o seu povo, ele é coletivo, ele não é individualista. Hoje a gente vive, então, aí eu trago como segundo tópico aqui da mensagem do domingo, o problema do individualismo autocentrista. Então, fazendo uma análise da sociedade de hoje, eu pude ver através de outros livros que me ajudaram, né? Um livro chamado Mal-Estar na Sociedade, Mal-Estar na Atualidade, de Joel Birman, que é um psicanalista, e ali neste livro ele coloca também a visão de outros estudiosos da sociedade, como Christopher Lasch, né? Que vai trazer ali o estudo sobre a cultura do narcisismo, e também
um outro autor, que é o Guy Debord, que vai falar de uma sociedade do espetáculo, né? O livro desses dois autores, né, do Lesch, que é Cultura do Narcisismo, e do Debord, que é sobre a sociedade do espetáculo. Então, através desses livros aí, o Joel Biermann o cita, fazendo uma análise da cultura na qual nós estamos inseridos, né? E aí trazendo uma questão do mal-estar, um mal-estar na atualidade, devido a questões como essa, né? Devido a esse individualismo autocentrista, né? Ele usa uma outra palavra, ele usa o autocentramento, que é aí um conceito do Lesch. E aí o que acontece? A gente vê isso de fato acontecendo ali na época de Ageu, e a gente vê isso em nossa sociedade quando a gente pensa na questão da igreja. Por quê? Porque o projeto de Deus para o seu povo sempre foi um projeto de união, de unidade. Sempre foi de um ajuntamento onde eles estão empenhados numa coletividade por um mesmo fim. E no caso de Ageu e da sociedade, né, antiga ali, do povo de Deus, Deus sempre quis o ajuntamento do seu povo, né, e essa coletividade para uma construção de algo, para a construção do seu povo, né. E aí no caso ali ele então vai colocar a questão do templo e a destruição do templo até para ensiná-los a voltar-se para as suas coisas, voltar-se para a identidade do seu povo. Por quê? Porque como eles estavam vivendo esta individualidade autocentrada neles mesmos, né, esse autocentramento, essa individualidade autocentrista, ela esquece da história. Ela não vê história e não vê a alteridade, o outro. Então ela passa somente a olhar para si mesmo. Por isso, então, a gente vê uma cultura narcísica, né? Narcisismo, o que é? Senão a adoração do próprio eu, né? Um culto da imagem própria. A pessoa só se vê a si mesmo. Ela só vê as suas próprias coisas e não olha o que está à sua volta, nem se importa. No caso de Ageu, eles não se importavam com o templo, com a identidade deles que eles tinham no Senhor. E hoje, né, muitos ajuntamentos de igreja, né, não têm justamente esse sentido de coletividade, porque as pessoas estão voltadas para o individualismo, para si próprios. E aí Deus está dizendo lá para Ageu, olha, vocês acham que vocês estão sendo abençoados, mas não está sendo abençoado não, porque vocês vocês não estão com a visão correta de mim, das minhas coisas, do meu plano para o meu povo. Ou seja, nós não podemos confundir individualismo, né, autocentramento, individualismo autocentrista com a individualidade. Então, todos nós temos a nossa individualidade. Por exemplo, num jogo de futebol. É um esporte coletivo, em que cada jogador precisa estar ligado um com o outro ali, sabendo o que o outro mais ou menos está pensando, seguindo as instruções do técnico. Então, trazendo até para a igreja, né, somos uma coletividade, a igreja é o corpo de Cristo, e aí o técnico, né, quem dá as instruções, a palavra de Deus, é a palavra de Cristo. Ela nos instrui. E aí eu sei, como num jogo, o que um outro irmão está pensando, o que a outra pessoa está pensando, né, dentro de uma coletividade. Se vamos fazer um trabalho na igreja, se vamos fazer um trabalho, seja do que for, então há esta unidade de pensamento. Mas quando as coisas, quando as pessoas estão no individualismo autocentrista, centrado só neles mesmos, não há essa ligação.
a desentendimentos, pelo contrário, a desentendimentos, a conflitos. Pensem nos jogadores, eu falei do jogo aqui de futebol, dos jogadores correndo em prol de se autopromoverem. Então o goleiro vai querer marcar o gol. O zagueiro, que tem que ficar lá atrás defendendo, ele vai querer correr para marcar o gol, porque quem marca o gol é o cara, né? Mas não, cada um tem a sua posição e eles sabem qual a sua posição, e dentro da sua posição eles têm a sua individualidade, e esta individualidade é que valoriza cada um dos jogadores, né? A individualidade de cada um no corpo de Cristo é que valoriza cada um, e não o individualismo. E aí então devemos aí entender essa diferença de individualismo para individualidade. Você tem a sua individualidade, mas no projeto e plano de Deus precisamos aí estar atentos, porque o plano e projeto de Deus para suas coisas, né, para sua igreja, e aqui eu falo, o tema da mensagem é igreja como casa do Senhor, é um projeto coletivo. É um projeto coletivo. Então Deus está chamando a atenção do seu povo ali em Ageu, né? E aí aparece justamente a cultura do consumo que nós vivemos hoje, ela reforça isso, tá? Ela reforça isso a consumirmos cada vez mais e olharmos somente para aquilo que queremos, para uma satisfação imediata. E aí nos esquecemos do outro, nos esquecemos da nossa história, nos esquecemos desse compartilhar que faz da sociedade o que ela é, da identidade. Podemos perder aí a identidade de cristãos. E aí qual é a identidade do cristão, né? Qual é o projeto de construção de Deus, né, para as nossas vidas? Então eu vou ler, né, sobre esse projeto de Deus. Aqui o nosso tempo é curto, né, para esse dividindo o pão, mas vai dar tempo. Então, só para pontuar mais alguns aspectos desse individualismo que traz, além da cultura do narcisismo, que é uma cultura daquilo que parece ser, né, um culto da aparência. Aí vivemos num culto da aparência, onde as pessoas aparecem e pensamos que, imaginamos, poxa, é assim, é assado, é feliz, não é feliz. Há um culto da aparência, né? E por isso uma estetização da existência, que a gente vê muito hoje, né? O autocentrismo, ele é caracterizado pela forma da estetização da existência, uma existência estética, e achamos que esta estetização, né, esta estética dessa beleza, né, de estar na foto, se a pessoa apareceu bonito na foto é porque ela está bem, está feliz, está contente, né, está com a sua vida realizada. E não é, isso é fake. Isso é porque as pessoas sofrem, as pessoas têm dificuldades, todos têm, mas esta cultura promove isso. E aí, muitas pessoas que não conseguem, né, estar assim, ou não conseguem atingir este nível, né, de ficar nessa cultura de estetização, porque não é delas, ficar se mostrando, aparecendo, olha, eu estou no banheiro, tira uma foto, olha, eu estou comendo arroz e feijão, tira outra foto, eu estou aqui. Então, esse excesso, e de que é narcísico e individualista, né? Aí traz, na verdade, fatores de adoecimento, ao invés de trazer fatores de cura, fatores de paz, de estabilidade na vida das pessoas. Pense, né? E aí, justamente, o Debord vai falar da sociedade do espetáculo. A gente vive uma cultura do espetáculo, onde tudo é espetáculo, mas não é. Então, as pessoas projetam aí achando que são
artistas, é como os artistas, vamos ver minha vida aqui, olha, e aí escancaram as suas vidas, né, a sua privacidade em detrimento desta cultura espetacular. Né? Mas aí Deus nos traz a uma realidade, está trazendo o povo dele a uma realidade. Lá em Ageu, está dizendo, vocês estão procurando o luxo das suas próprias casas, mas isso não traz a identidade do povo, isso só afasta vocês, afasta a identidade de vocês, afasta a história, afasta o convívio social, e aí há cada vez mais um isolamento. Qual então é a proposta de Deus, né, na sua palavra, para o seu povo? Paulo, lá em Romanos 14, 17, diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Ou seja, o reino de Deus, ele não é da satisfação imediata, de uma satisfação, de uma felicidade aí de estalar de dedos. Que você então se autorrealiza com um imediatismo. O comer e beber precisamos a cada dia, não é? Mas justamente o reino de Deus não se constitui dessas coisas que são de consumo, mas ele é um reino de paz, de alegria e alegria no Espírito Santo, de justiça, que é a sua palavra, de paz e de alegria no Espírito Santo. E ali em Ageu eles não estavam valorizando a palavra de Deus, eles não se estavam satisfazendo com a paz e a alegria no Espírito Santo, como muitas vezes nós vemos hoje. As pessoas não estão valorizando, né? Os crentes não estão valorizando como deveriam a palavra, que é a justiça de Deus, palavra de Deus, e não estão se satisfazendo com a paz e a alegria do Espírito Santo. Precisam de objetos, né, de consumo cada vez mais, e isso não há uma saciedade, não há um fim. Né? Precisamos de coisas, mas quando elas tomam a nossa vida e são a prioridade, nós esquecemos de nós mesmos, dos nossos relacionamentos com Deus, com o povo de Deus, com as pessoas da família. Estão vendo que uma coisa leva a outra? Né? É algo como aquele efeito dominó, onde você toca num dominó e vai todos caindo, né, na sequência. A proposta de Deus é de construção sólida da sua igreja. Lá em Efésios 4, 10 ao 16, nós lemos que aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, falando de Jesus, para encher todas as coisas. Então, a vida da gente todo dia, ela nos é preenchida por Jesus. Também não adianta a gente achar que a gente vai buscar Jesus num dia e vai todo dia, né, todas as coisas vão ser preenchidas na nossa vida. Não, o Senhor vai acrescentando. Esse é o trabalho do Espírito Santo, o trabalho de Deus na nossa vida, mas precisa ter um mover nosso em direção a Ele. Né? Isso exige justamente um esforço, um trabalho de estar com Ele, de orar, de ver as suas coisas, de estar com o seu povo mesmo. E aí, por isso que em Efésios o apóstolo diz que ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Olha só, olha os jogadores aqui. Cada um na sua posição, com a sua individualidade, para promover o crescimento do seu povo. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eu não estou vendo aqui para promotores de programa de entretenimento. Né? Não tem. Deus promoveu então uns para serem promotores de programas de entretenimento. Não. Mas apóstolos, todos ligados, né? Apóstolos, pastores, mestres, profetas, todos ligados à sua palavra, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus,
ao estado de pessoa madura. Né? É por isso nós vemos aí tantos infantilismos, né? No meio cristão e também fora do meio cristão. Né? À medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas, levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia dos que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor. Então, a verdade da palavra de Deus deve ser seguida em amor e não no individualismo autocentrado, onde o que importa sou eu só. Não há amor. Se eu penso só em mim, não há amor. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para edificação de si mesmo em amor. Então, você vai ser edificado individualmente se você estiver na coletividade do amor, da palavra de Deus. Estão compreendendo? E aí ele coloca o conceito de igreja aqui justamente nessa coletividade. Igreja como casa do Senhor é coletivo. Você não é igreja sozinho. Você é templo, morada do Espírito Santo, do Espírito de Deus. O apóstolo Paulo nos ensina isso em 1 Coríntios. A Bíblia nos ensina no Novo Testamento que somos templo. Mas aí o Antigo Testamento, como vemos em Ageu, ele coloca o conceito, né, de templo como um de união, de coletividade, estar ligado a Deus em um pensamento, numa coletividade. E aí precisamos trazer para o conceito de igreja que foi aí desordenado, que está desajustado, porque se eu penso que eu sou igreja individual, eu estou fora do projeto e plano de Deus. E aí eu nem me ligo em amor, porque se eu busco na igreja coisas somente para a minha satisfação, é somente uma busca individualista, somente uma busca autocentrada em mim mesmo, nas minhas coisas. Né? Pode ser até que busque para a sua própria família, mas esse sentido é tão forte quando essa busca acontece que a pessoa, ela muitas vezes busca mesmo para ela própria e vai acabando esquecendo da família, vai acabar esquecendo dos amigos, vai acabar esquecendo daqueles que estão à volta. É só a gente ver aí em filmes, né? As pessoas aí se matando, né? Por causa justamente dessas buscas individuais, do enriquecimento, etc, que a gente vê, do poder e etc, que não estão em consonância com o projeto de igreja de Deus, com um projeto e plano de construção sólida da igreja de Deus. Então precisamos estar atentos aqui ao que o apóstolo está falando em Efésios 4, né, lá do verso 10 ao 16, que precisamos, para que haja um corpo, né, igreja de Cristo bem ajustada, ela precisa estar se edificando em amor, sabendo da sua história pessoal e da história do povo de Deus. Deus, quando ele faz o resgate dessa construção do templo, ele está falando para as pessoas lá em Ageu: olha, vocês estão se esquecendo da história de vocês, da história do povo. Quando estamos na ótica desse mundo, nesse individualismo, né, autocentrado, esquecemos da história, da nossa história, da história do povo, da história do Brasil, da história do mundo. Isso muitas vezes é negado, né? É negado as coisas que aconteceram na história. Isso é muito perigoso. Isso demonstra um autocentralismo, um autocentramento.
né, nas palavras lá do Joel Billman, um autocentramento perigoso. E isso, quando invade a igreja, e está invadindo a igreja, infelizmente, né, de forma, quando eu falo igreja, a igreja aqui de forma geral, precisamos atentar para isso. Eu, na live que fizemos do Papo da Mensagem, pude perceber, houveram irmãos lá que disseram, olha, a gente está aí nessa luta também, identificando esse individualismo e lutando contra isso, né, trazendo o conceito da igreja como a palavra de Deus nos traz. E aí então a gente vê que Deus ele levanta. Eu vejo que Deus levanta, né? Tem levantado o seu povo, tem levantado o resto aqui fiel do povo, né? Que busca a sua palavra. Precisamos estar então ajustados como corpo. E esse ajuste, ele traz um ajustamento para a tua própria vida, porque estar nesta roda, nesta loucura, nesse desajustamento do mundo que o mundo oferece, é estar desajustado. Mas quando olhamos para a ótica da palavra de Deus, o próprio Deus nos traz então este ajustamento. Opa, peraí, não é que você não pode ter as suas redes sociais, e a gente tem, nós estamos falando aqui, mas quando esses excessos e esse excesso desta busca na tua vida se torna mais importante, é para se tomar cuidado, é para se estar alerta se isso não está passando a ser um individualismo autocentrista. Então, esta exortação, né? A igreja contemporânea acaba com isso faltando na unidade da fé. Então precisamos resgatar a unidade da fé, precisamos resgatar o conhecimento de Cristo, né? Com isso, há falta, né, de conhecimento de Cristo. Precisamos resgatar o conhecimento de Cristo, precisamos resgatar a maturidade para enfrentarmos as dificuldades, né? Não aí gritando que eu vou ser feliz, gritando, enfim, que você vai. Precisamos colocar a nossa vida diante de Deus. Deus propõe, a gente vai ver amanhã, Deus propõe um esforço para nós. Né? Então, precisamos aí buscar a maturidade para não sermos arrastados como as crianças para qualquer onda. As crianças são levadas para lá e para cá, né, por qualquer onda. Então os pais estão ali para direcioná-las, não é? Senão ela cai no engodo, né? Precisamos tomar cuidado com as nossas crianças, porque senão ela cai em vários engodos. E a gente como adulto? A Bíblia está nos dizendo aqui em Ageu, o apóstolo Paulo em Efésios 4, que precisamos estar atentos, porque como adultos podemos cair em engodos, né, em palavras aí que nos levam ao erro da palavra de Deus. E aí vai trazer mais desajustes psicológicos, desajustes emocionais, desajustes para a nossa vida. Mas Deus quer nos resgatar para ajustar, e o ajuste nele é no amor, o ajuste nele é na sua palavra. Ele quer nos dar, então, justamente nos trazer a este ponto de equilíbrio que está no seu amor, na afetividade, onde a individualidade extrema, né? Individualismo extremo, não há afetividade. A afetividade é excluída. A cooperação, Deus quer nos trazer a cooperação, né? E cooperação, ela remonta a uma coletividade, ao crescimento, ao crescimento e à edificação. Edificação esta é coletiva, assim como no templo, assim como na igreja hoje, mas daí dessa edificação coletiva, a edificação individual para a tua vida. Um ajustamento da tua vida, para que você viva, sim, de maneira equilibrada, sóbria, feliz,
no teu lar, com a tua família, com a tua igreja, com os teus irmãos. Em igreja, não importa o número de pessoas que existam, o que é importante é que há uma integração, há uma unidade na fé, uma unidade no Espírito de Deus. Então é isso que Deus pretende, quer através da sua palavra, e Ele deixa esse ensino para a gente em Ageu. Que estejamos então pensando nesta palavra, estejamos meditando como está a nossa vida. Então, observe as coisas no mundo, mas observe com a ótica aqui da palavra do Senhor. Quero então estar convidando a todos para amanhã, aí o encerramento dessa série, que é uma mensagem que eu trouxe completa no domingo, no domingo passado, e aí eu vou estar falando sobre o último ponto desta mensagem, dividindo este pão da palavra com todos vocês. Então, aguardo a todos amanhã às 9h37 para estarmos também meditando, agradecendo mais uma vez a todos aqui presentes, Mandice, Deus abençoe, Tereza, minha mãe, senhora Marinho. É muito gratificante estarmos aqui nos alimentando da palavra. Que a palavra do Senhor alimente a sua vida e que você então, assim edificado, siga neste mundo com o ajustamento que Deus dá à tua vida. Deus abençoe, tenha um dia abençoado no Senhor e até amanhã.